Tiago. Então, convido os irmãos a abrirem Tiago 2, nós vamos finalizar esse capítulo com a graça do nosso Senhor. Portanto, leremos dos versículos 14 até o versículo 26. Repito, Tiago 2, nós leremos dos versículos 14 até o versículo 26. Vamos ler alternadamente, eu vou ler então os primeiros versículos e os irmãos vão me seguir, ok? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Todos juntos? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, te pedimos, Pai, que pela Tua graça Tu abra nosso entendimento, meu Deus, para que nós possamos aprender mais sobre quem Tu és, meu Pai, sobre quem nós somos, meu Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de mim, Deus, que falo do Senhor na Tua presença, Pai. Guarda-me, meu Deus, de falar qualquer coisa que não deva, meu Deus. Abre o coração de todos os irmãos que estão aqui presentes para não somente escutar, meu Deus, mas para praticar tudo o que o Senhor trouxer essa noite, Pai. Em nome de Cristo, nós oramos ao Senhor. Amém. Amados irmãos, a salvação é pela graça. Nós temos demarcado isso. Nós pregamos isso e nós dizemos que a salvação é unicamente pela graça. Ela independe do que nós fizemos antes de nos convertermos, ela independe do que nós faremos depois de nos convertermos. A salvação, do ponto de vista de justificação, ela é totalmente obra de Cristo, do começo ao fim. Veja, o Pai elegeu, o Filho pagou, o Espírito aplica a obra. A única parte que nós fornecemos nessa equação é o pecado que torna necessária a morte, a expiação. Bem, os nossos irmãos, os reformadores, eles foram enfáticos ao levantar essa bandeira. O justo viverá pela fé. Mas, de algum modo, pode alguém ser alcançado pela maravilhosa graça e se tornar inerte? Claro que não. Pode alguém ser alcançado pela misericórdia de Deus e não mudar a sua vida? Evidentemente, a fé verdadeira deve se manifestar. Nós já vimos nas exposições anteriores que Tiago indica que somos regenerados pela palavra,
que nos mostra quem nós somos. E então nós temos o dever de manifestar essa graça. Na última passagem, na exposição anterior, vimos como o julgamento com base nas aparências é uma violação do amor ao próximo e qualquer que seja a infração, por menor que seja, é pecado e, portanto, passível de punição eterna. Então, veja, não há exceção. Nós vimos isso. No texto que lemos, Tiago vai fazer uma divisão focada agora na identificação da fé verdadeira e a fé morta. Isso, o tema da exposição de hoje é a fé morta e a fé viva. Vamos olhar então o versículo 14. Vamos ler novamente juntos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja, nós sabemos que isso aqui é uma pergunta retórica, né? Ou seja, nós já sabemos a resposta. Tiago está querendo dizer, é óbvio que não. Não dá para a pessoa ser salva simplesmente por uma reivindicação de fé. A salvação não é por obras. Ele não está dizendo que alguém vai ser salvo pelo que faz. Mas veja, o que ele está dizendo é que também não é uma reivindicação. Não basta que você tenha a doutrina exata, religiosidade, que você, visto uma roupa bonita, venha para a igreja uma vez por semana, sente no banco e escute o pastor Paulo aqui falando, ou quem quer que esteja no púlpito. Não é uma afirmação religiosa, simplesmente. Não existem mantras, não existem rituais, não são rezas condicionadas, não são repetições, não são penitências, não são promessas, nem tampouco uma vida sem lei. A verdadeira fé, ela não é apenas intelectual, ela não cabe apenas em uma profissão de fé. E é sobre isso esse texto que Tiago está falando. Tiago não está, de nenhum modo, dizendo que você vai ser salvo pelo que você faz, mas que se você tem a fé verdadeira, você tem que ter obras. E veja que isso é um ensino que o próprio Senhor Jesus traz. Mateus 7, 20 a 23 diz, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que nessa passagem o nosso Senhor está apontando a importância dos frutos. Veja que as pessoas ensinavam no nome de Jesus. Ele não entra no mérito disso. Observe que as pessoas mantiveram essa crença em Jesus, supostamente, até o fim. Veja que elas estão diante do Senhor e perguntam, Senhor, mas a gente não estava vivendo para o Senhor? A gente não expulsava demônios em seu nome, a gente não fazia milagres? E veja que até mesmo isso não atesta uma fé verdadeira. O que o Senhor diz? Apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Uma profissão de fé certa não adianta se você não vive de acordo com isso. Veja, ele está apontando, não adianta falar, nós temos que viver o que nós pregamos e o que nós afirmamos crer. De modo similar, lá em Lucas, quando vai ser distinguido entre a casa sentada sobre a areia e a casa sentada sobre a rocha, percebam que havia uma edificação externa. Em ambos os casos, uma casa foi construída, mas ali Cristo ilustra para mostrar que quando vem o temporal, apenas aquela que estava sobre as bases corretas vai sair. E é dentro desse contexto também de verificação de falsas obras que Cristo aponta. Então vejam, meus irmãos, nós temos que praticar sim, mas essa prática tem que estar alicerçada naquilo que é correto. Então não adianta um sem o outro. Nós temos que fazer as coisas com a doutrina correta e deve haver uma volição correta e nós devemos nos mover para fazer isso. Então veja, Tiago abre essa passagem, que nós vamos nos aprofundar com essa ênfase, dizendo que não há proveito para essa fé, ou seja, mesmo que a confissão seja exata, se você não pratica, se você não tem obra, se isso não se manifesta. E ele faz uma segunda pergunta retórica, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E a resposta da Escritura, no texto que o Senhor nos disse é, não
Não pode. Não adianta ter uma profissão de fé certa se você não vive de acordo com isso, se não tem frutos. Se não há fruto, seu coração talvez nunca tenha sido alcançado. É necessário que haja uma obra do Espírito para que lhe mova. Vamos seguir agora os versículos 15 e 16. Vamos ler mais uma vez? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, aqui nós temos precisamente uma descrição do que ele estava dizendo. Nós temos uma fé que se manifesta apenas em palavras, não em atitudes. Veja, o cenário é muito possível para o contexto. Uma pessoa se apresenta com necessidades básicas, o que comer e o que vestir. A pessoa se apresenta com necessidades básicas na igreja. E qual a resposta que vem? A resposta é, vocês estão vendo aí, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Que sentido tem isso, gente? Isso, Tiago está apontando o absurdo. É uma obrigação nossa, enquanto cristãos, ajudar todos, principalmente os da fé. E aqui a acusação é ainda maior, porque Tiago está dizendo, chega um irmão vosso na igreja com necessidades básicas e vocês não se movem para ajudar. Isso está de acordo com o Evangelho? Claro que não. E veja, a gente não precisa ir muito longe na Escritura para trazer esse mesmo ensino em outros autores. Gálatas 6, 9 a 10 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, quando tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Veja, meu irmão, é nossa obrigação ajudar a todos, mas principalmente os que foram unidos mediante o sangue de Cristo Jesus. É nossa obrigação, é nosso dever, é um mandamento do Senhor, e nós seremos cobrados por isso. Lá no seu sermão escatológico, no final de Mateus 25, o Senhor nos diz, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E o contexto desse texto é precisamente um irmão da igreja. Não é sobre caridade geral esse texto, é precisamente sobre cuidado com os irmãos da fé. Alguns pastores dizem que após entender o significado disso, muda o modo como olha para a obra missionária. Veja, nós temos que contribuir com os irmãos da fé, os irmãos que estão espalhados pelo mundo. Se está ao nosso alcance, nós devemos sim nos dispor ativamente, procurar saber das suas necessidades. A igreja presbiteriana tem uma associação voltada para organizar esses fins e facilitar a ajuda, a chamada APMT, entre outras. Então, nós temos que buscar ativamente saber as necessidades desses irmãos, também de lá, mas os da nossa própria comunidade. Deve haver uma ação. Veja, a ação social não é o cerne da igreja, como a missão integralista tenta trazer. Igreja não é fazer caridade, não existe para fazer caridade, mas ela é uma atividade indissociável do agir cristão. Cuidar uns dos outros, e principalmente os da fé, é indissociável. E nós temos, e Tiago usa esse exemplo para apontar o absurdo que é. Alguém professar a fé no Senhor, alguém dizer que tem fé, e tem alguém passando as necessidades básicas, e a pessoa apenas fala. A mesma coisa da fé. A pessoa apenas diz crer no Senhor. Mas o que essa crença destituída de ação está manifestando? Apenas um absurdo, um monstro, alguma coisa sem nenhum sentido, uma mentira. Então nós vamos avançar. A parábola do bom samaritano, que Cristo também conta nesse contexto, ele mostra que a atitude correta não é a do sacerdote ou a do levita, que conheciam muito bem a lei judaica. Não é essa a postura correta nessa parábola, os irmãos conhecem, que conheciam intelectualmente a lei do Senhor, mas a postura correta é a do samaritano. Ele amou, agiu e se dispôs.
É necessário fazer uma observação aqui, gente. Eu não estou afirmando que com isso é obrigação ajudar a todo mundo que você vê que está precisando de alguma coisa, sem qualquer tipo de filtro ou julgamento, porque como nós já aprendemos aqui na igreja, até para ajudar na comunidade apostólica haviam critérios, porque a gente tem que saber se há uma real necessidade, caso a caso, e fazer um julgamento. Mas veja, deve haver uma motivação de ajudar, de sanar as necessidades dos nossos irmãos, primariamente, ajudar a todos. Calvino, ele costumava dizer que só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Então, meus irmãos, não é coerente, não tem cabimento. Nós afirmamos a doutrina correta e nós vivemos a par do mundo, como se o mundo ao nosso redor não existisse, não estivesse sofrendo, como se ninguém precisasse de nada. Bem, sigamos agora para os versículos 17 e 18. Vamos ler? Assim também a fé, se não tiver obras por si só. Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obra, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Bem, meus irmãos, veja, assim como de nada vale falar para um faminto fartar-se e vestir-se, no exemplo anterior, sem fazer nada, de nada vale professar a Cristo e não obedecer. Essa fé está morta no sentido de que se há alguma fé, ela tende a se manifestar, ela tende a aparecer. Então, por isso que Tiago conclui, assim, ou seja, da mesma forma que alguém que apenas diz, vai de paz e fartai-vos, sabendo que a pessoa não tem condição e que isso não vai acontecer, porque a pessoa não tem condição, se você afirma ter fé e não tem obras, essa fé está morta. Essa é a conclusão do pensamento de Tiago. Então, veja, ele segue, afirma isso na primeira frase, e no versículo 18 há ainda um desafio, né? Ele diz, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras. É como se Tiago estivesse dizendo para a pessoa, como é que você vai me mostrar a sua fé se você não tiver obras? Veja, é verdade sim, Deus muda o nosso coração, Deus tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne e escreve a sua lei no nosso coração, como diz o profeta Ezequiel. Mas você enxerga o coração do seu irmão? Alguém enxerga o seu coração? Eu sou capaz de enxergar o coração de John, de Dani, de qualquer um aqui da igreja? Não sou, apenas Deus vê. Como é que a sociedade vai ver que o Senhor verdadeiramente operou um milagre na sua vida, que o Senhor te tirou da morte? Através das obras que você vai fazer nessa sociedade, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, quando Tiago faz o desafio, mostra-me essa tua fé sem obras, também é retórico. Isso é impossível. É impossível mostrar a fé externamente sem as obras, sem o viver coerente. Uma profissão de fé destituída de obras é vazia. Isso que Tiago está apontando. Nós não enxergamos o coração, nós não conseguimos ver nada além das atitudes. Um cristão, conforme afirmado nessa segunda parte do versículo, externa o seu credo nas suas atitudes. E veja, é preciso demarcar, Tiago, de modo algum, está falando para que nós busquemos a admiração dos outros. Não é fazer para os outros ver. Não é esse o foco do versículo. Mas é que não é possível esconder uma fé verdadeira. Ela vai se manifestar em obras. Ele não está falando sobre fazer para os outros ver, mas as obras têm de existir. Então veja, você é convertido, mas nada mudou em relação ao trato com o próximo? Você segue buscando a admiração de todos ao invés da glória de Deus? Você vem à igreja domingo após domingo e segue uma pessoa cheia de problemas, que tem picuinha com diversas pessoas, brigas, é seletivo na demonstração de misericórdia. Ele falou, não, por aquele ali eu oro, aquele ali eu amo, mas aquele ali é difícil, aquele ali só Deus. Você continua exercendo isso, você é seletivo nessa manifestação do amor e na obediência. Então veja, isso pode ser indícios que você pode estar minimamente em pecado, mas se isso é constante, que talvez você tenha uma fé morta. Então veja, de nada vale uma doutrina correta se essa não é praticada. De nada vale uma profissão de fé correta se nós não praticamos e se nós não vivemos de acordo com isso.
E agora, no versículo 19, Tiago vai usar um exemplo que coloca muita gente em saia justa, né? Vamos ler juntos? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então vê, o que Tiago está dizendo? Olha, você crê que Deus é um só, e ele está fazendo uma referência como se fosse o Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então vocês creem que existe somente um Deus? Faz bem, até os demônios creem e tremem. E por que ele usa esse exemplo dos demônios? A fé morta, ela para na mente e no máximo nas sensações. Vê, eles creem e tremem, eles acreditam naquilo racionalmente e têm uma resposta daquilo. Os demônios têm um conhecimento da Escritura de quem é Deus muito bom. Eles creem que há somente um Deus, e em diversas passagens da Escritura eles também creem que Cristo é Deus. Veja, Marcos 3,11 diz: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Outro ponto, os demônios creem no inferno, que muitos cristãos, infelizmente, hoje em dia não creem. Lucas 8, 30 e 31 dizem: perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Então veja, tem diversas passagens que os demônios demonstram que eles têm a clareza que eles vão ser condenados, e a presença do Cristo evocava isso: vieste para nos perder, para perder-nos antes do tempo. Então eles sabiam quem era Cristo e que ele tinha o poder para fazer isso. Eles têm respostas de medo que muitas pessoas nem sequer apresentam, têm um entendimento correto da doutrina, mas nunca mudam. O que Tiago demonstra com a comparação é que doutrina correta e sensação não vão te salvar. Não adianta você ter a doutrina correta e sentir as coisas se você não muda. Os demônios têm a doutrina correta. Eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Jesus. Eles têm medo, mas eles nunca mudam. E por isso eles vão ser condenados, o seu destino já está selado. Não adianta chorar de arrependimento e não se dispor a obedecer ao Senhor e mudar. Não adianta fechar os olhos escutando louvores e sentir arrepios e não mudar. A prova do amor ao Senhor é a obediência. Vejam, não adianta, meus irmãos. No contexto que nós estamos, muitas pessoas dizem: não, é problemático ainda para a igreja, não me sinto seguro no contexto pandêmico. Mas essas mesmas pessoas se sentem confortáveis para ir para o trabalho, para fazer todo tipo de coisa. Obviamente que eu não estou colocando os casos particulares de pessoas que verdadeiramente têm problemas de saúde, mas a questão é que não há impedimento para fazer mais nada na vida. Mas para esse encontro semanal, que é uma coisa minúscula, existem 1 milhão de empecilhos, ou apenas é mais confortável estar em casa. Então veja, você ama verdadeiramente o Senhor, se nenhuma obra pequena, como se deslocar até o templo para congregar com os irmãos, você se dispõe a fazer? Quais são as suas obras? Quais são as obras que você está demonstrando? Qual é a vida? O que sua vida testifica sobre o seu amor? Ter uma profissão de fé correta é fácil. Sentir coisas em momentos particulares, em ondas de fé, é muito fácil. Mas viver uma vida de obediência que demonstra que foi achado, isso é o verdadeiro evangelho. Não são episódios pontuais. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda, quando você busca o Senhor, quando você se aviva, lê a palavra e busca estar aos seus pés. Então vejamos, agora nos versículos 20 e 21, vamos ler mais uma vez? Quere, pois... Não foi por obras que Abraão, nosso pai, justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Então veja, o que Tiago vai trazer agora é exemplos que é preciso que o conteúdo da fé esteja correto, porque todos os exemplos eles partem da palavra do Senhor. Então Tiago ele vem trazer que é importante que o conteúdo esteja correto, que haja concordância, ou seja, você sabe no que você deve crer, o objeto da fé, você concorda com aquilo e você confia. De modo mais direto, o intelecto, as emoções e a vontade têm que ser corretas. Não adianta crer na doutrina correta
se você não pratica. Não adianta você crer e sentir arrepios, ter essas experiências, se você não se move para mudar. Então veja, uma fé verdadeira, conforme o livro de Tiago, que nós estamos lendo, ela vai intelecto, emoções e vontade. E Tiago, ele começa trazendo o exemplo de Abraão. Tiago, ele vai começar esse texto, dizendo, queres, pois, ficar certo, homem insensato. Essa expressão, homem insensato, ela é muito utilizada lá no livro de Provérbios. Na introdução, nós falamos que Tiago era visto por muitos comentaristas como uma espécie de livro de Provérbios do Novo Testamento. Então, o que é que Tiago está chamando? O insensato, no livro de Provérbios, sumarizando, é aquele que não teme ao Senhor em suas obras. O insensato é aquele que não busca obedecer ao Senhor, que não guarda o seu coração. Então, ele está chamando essa pessoa que acha que pode ser justificada apenas pela profissão, sem ter obras que atestem isso, por insensato, por uma pessoa que não teme ao Senhor. Agora vamos nos aprofundar um pouco sobre esse exemplo. Ele fala, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Esse exemplo está lá em Gênesis 15, nos versículos 5 a 6. E ele diz, então, conduziu até fora e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Pode dar uma confusão na cabeça aqui, né? Ele diz, não foi por obras, e ele vai relatar aqui no texto, quando ele ofereceu o próprio filho Isaque. Mas veja que isso vai acontecer no capítulo 22. Nós lemos capítulo 15. Então veja, houve a justificação perante o Senhor, porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, como Paulo diz, como nós começamos a exposição dizendo, a salvação é pela graça, mediante a fé, e a fé que salva não vem de nós, mas é dom de Deus. Mas essa fé vem sozinha? Tiago diz, de modo nenhum. Nós somos salvos para fazer obras, essa fé vem acompanhada. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, no versículo 15. Agora, diante dos homens, nós temos esse relato que aparece em Gênesis 22, dos versículos 1 a 8, que é o que Tiago traz, por exemplo. Vou ler para vocês. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vou dar uma pausa no relato. Perceba que ele já diz, esperai aqui, que eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Ele tinha uma crença que mesmo que Deus havia ordenado fazer tal sacrifício, ele ia voltar com Isaque. Então ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar, como diz no livro de Hebreus. Então veja que Abraão não tinha fé, essa fé que ele creu no Senhor, ela não era destituída de obras. Abraão mostra a sua fé através das obras, na confiança que ele tem nesse Deus. E seguindo o relato, tomou Abraão a lenha para o holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava as mãos no fogo cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então veja a fé desse homem, como ela se manifesta da confiança em Deus. Deus fez a promessa que nele seriam benditas todas as nações da terra. Deus fala sobre o sacrifício do seu próprio filho. Ele creu e ele manifesta essa crença no Deus através das suas obras a todo custo. Essa confiança é plena, não foi apenas uma confissão intelectual. Ele age em conformidade com a fé que ele diz professar.
Nós não vamos exaurir todos os exemplos, nós vamos nos ater a esse livro, mas se você observar, até a galeria de heróis da fé segue essa mesma estrutura. Eles dizem um herói da fé e o que ele fez. Essa fé sempre se manifesta. Ninguém tem apenas uma confissão racional e fica sem fazer nada. Ninguém fica sem fazer nada e vai ser salvo apenas pela profissão de fé adequada. Os versículos 22 a 24, ele vai falar sobre esse exemplo, né? E aí eu vou ler para vocês agora. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então veja como é importante que nós leiamos o contexto todo do livro, até chegar nesse versículo aqui. Esse versículo tirado do contexto pode gerar muito problema. Veja que Tiago, de modo algum, está se opondo à salvação pela graça. Tiago está se opondo aqui em relação à fé morta. A fé morta é aquela que a pessoa que faz a profissão até correta, mas não pratica. Então veja, e sobre isso que ele está se opondo. Ele está dizendo, veja, a pessoa não pode apenas dizer o certo, crer apenas e não fazer nada e achar que tudo está bem. Ele não está se opondo à salvação pela graça, ele não está dizendo que ninguém é salvo. Veja que Abraão não foi salvo por ter sido obediente, mas a sua obediência externa manifesta a salvação que já aconteceu. E como Tiago disse, a fé se consumou. Veja que ele não disse Abraão foi salvo, ele disse que a fé se consumou, a fé se demonstrou, a fé se mostra diante dos homens, a salvação que já aconteceu internamente. Romanos 4, versículos 1 a 5 diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Porque que diz a Escritura? Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então veja, juntando esses dois ensinos, o de Paulo e dele, veja que não há nenhum problema. Paulo diz que a salvação de Abraão foi pela graça, ou seja, ele não merece a expiação dos pecados. Ele ainda é um pecador, ele ainda precisa de um sacrifício, e ele foi salvo por Cristo Jesus. Agora veja que isso se manifesta, como Tiago diz, Abraão foi justificado diante de Deus mediante a sua crença no Senhor, mas a sua fé se torna manifesta diante dos homens pelas obras que esse faz. Tiago não nega a graça e afirma as obras, como alguns segmentos buscam pregar, mas nega que o credo destituído de mudança possa indicar salvação. Gente, não existe esse contexto de a pessoa que acha que a eleição é um pretexto para você viver do jeito que quer. Fala, não, se Deus elege, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não existe. Aquela pessoa que é alcançada, que tem a fé verdadeira, ela vai ser operosa. Ela terá frutos, porque o Senhor Jesus Cristo disse que terá frutos. Ele disse que todo aquele que está nele frutificará, que ele é a videira verdadeira. Então veja, a promessa do Senhor não falha. Tiago afirma que a graça que se torna manifesta vai nos levar a trabalhar. Como diz também Paulo lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la. Deus não para. Se você foi achado no Senhor, você vai crescer em santidade, e isso vai se tornar manifesto, não tem como esconder. O versículo 25, vamos ler juntos. De igual modo, não foi também justificado por obras a beleza de Israel, quando acolheu os mensagens e fez partir por outro caminho. Tiago agora traz o exemplo de fora da fé. Veja que ele começou com Abraão, alguém que era da fé, conhecido, e agora ele cita a Raabe, alguém que era de fora da fé. E mais do que isso, o relato nos diz que ela era de uma terra, ela era uma mulher do mundo, e ainda assim ela foi incluída na aliança.
Vamos ler o texto, Josué 2, 8 a 11. Eu vou ler para vocês, para não precisar ficar indo e voltando. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre vós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Veja, alguém que assim como nós é de fora da fé, manifesta que crê no Senhor através de uma profissão correta, mas ela age. E essa mesma Raabe aqui, ela aparece na genealogia do nosso Senhor. Ela aparece na galeria dos heróis da fé. Nós somos predestinados para boas obras, e sem elas estamos perdidos. Então veja, os demônios, como nós lemos, eles creem e tremem, eles têm uma resposta racional adequada, eles sabem quem é o Senhor, sabem que devem temê-lo, eles têm sensações, mas eles não obedecem. Os 2 exemplos, existe a fé, existe a confissão, mas existe também a atitude. Abraão manifesta a sua fé através de sua vida. Raabe esconde os espias e segue obediente ao Senhor. Então veja, meus irmãos, não é inconsistente, é incoerente achar que de algum modo nós podemos apenas ter uma doutrina correta e viver do jeito que nós queremos. A Bíblia não concorda com isso de modo nenhum. Nós temos que mostrar nosso amor em mais do que palavras. Nós temos que mostrar que nós amamos ao Senhor em obediência. O último versículo dessa exposição diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como Deus sopra o Espírito e nos dá vida e retira a vida com a retirada desse Espírito, se há fé verdadeira, mediante o derramado do Espírito Santo, vai haver obras. Então veja, isso não é uma coisa para meter medo, antes uma métrica, um parâmetro para que você veja como é que está a sua situação. Você consegue verdadeiramente enxergar essas obras? Então aqui, Tiago está mostrando para a gente, Tiago faz essa exposição regada de bons exemplos e nos leva a concluir, olha, nós somos regenerados pela palavra, conforme ele nos disse, e ele diz claramente que a fé verdadeira vai além do intelecto e emoções, mas se transforma em mudança de vida. E aí, já aplicando o texto, é útil fazer a pergunta: o que sua vida diz sobre sua fé? Há o perigo, meus irmãos, de usar a doutrina da graça como escudo para a negligência. Sim, a obra de Deus, como nós começamos a exposição falando, o Pai elege, o Filho paga o preço, o Espírito aplica. E isso nos deixa tranquilos, porque é uma obra monergística. Mas, de algum modo, isso vai me levar a ficar parado? De modo algum. Filipenses 2, versículos 12 e 13 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, não tem como usar a doutrina da graça como escudo para a negligência. Quem faz isso provavelmente tem uma fé morta ou está em pecado. A graça do Senhor nos leva a agir. A graça do Senhor nos leva a buscá-lo, a nos arrependermos, nos leva a ajudarmos o irmão a cuidados da fé, como nós lemos. Não apenas em palavras, não falar, vai lá, se viste e fique bem, sem manifestar. Não, meu orçamento primeiro, eu preciso guardar o dinheiro porque eu quero viajar no final do ano, o irmão que passe fome. Essa fé tem que se manifestar, essa fé tem que ser externada, meus irmãos. O Senhor não é compassivo nesse sentido, nós vamos ser julgados com base no que nós fazemos. Veja, Ele nos garante que Ele vai nos impulsionar, que é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Mas de modo nenhum a soberania de Deus nos coloca estáticos, parados, mas sim ela nos coloca em movimento, porque Deus, tudo o que Deus quiser,
será efetuado e será bem-sucedido. Eu também deixo a pergunta: houve um momento, aos irmãos que estão aqui, quem está escutando em casa, houve um momento onde você se compreendeu como merecedor da ira de Deus, da ira do Senhor, porque todo aquele que não é convertido, não está no meio termo com Deus, ele é inimigo do Senhor. Todo aquele que não se converteu, ele é inimigo de Deus, a palavra diz claramente. Então, houve um momento em que você se reconhecia nesse estado, se arrependeu e não passou apenas a crer no correto, mas mudou de vida? Se não, veja, certamente você está em pecado e você tem a fé morta, porque não existe desculpa para manter o seu jeito pecaminoso. A síndrome de Gabriela não é digna de um cristão, ela não pode se instaurar. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, esse é meu jeito. Você é chamado para ser do jeito do Senhor Jesus, e ponto. Você não é chamado para ser do seu jeito. Você não pode manter o seu comportamento pecaminoso, você não pode simplesmente incluir um dia na semana, no final de uma vida, completamente à parte dos desígnios do Senhor. Você não pode viver do jeito que você quer no seu trabalho, dando mau exemplo, sendo mau pagador, sendo mau marido, sendo mau filho, exercendo sua função social de modo vergonhoso, e depois se dirigir a Deus como Pai. Que amor é esse? É isso que Tiago está dizendo, o amor ao Senhor tem que se manifestar. Se você trata mal alguém da sua família, você trata mal algum irmão em Cristo, se você é uma pessoa de pavio curto, que procura admiração, se deposita sua confiança no dinheiro, na sua capacidade, se qualquer coisa que você faça não demonstre sua fé verdadeira, confesse agora, porque isso é pecado, e deixe. Hoje é o dia da salvação. Creia que somente Cristo pode pagar o preço pelos seus pecados, e que se você professar como único e suficiente Salvador, do seu trono flui a graça que te levará para uma vida santa, com obras, não para ser salvo por meio dessas, mas porque essas testificam a salvação para a glória do nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus que tudo fez para a sua glória, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, ciente, Deus, que nos foi concedido uma grande graça, Pai. O sacrifício de Cristo, sangue precioso, foi vertido na cruz para nos salvar, Deus. Sem nada fazemos, meu Deus, para merecermos isso, Pai. Toda obra é Tua, meu Deus. Tu nos amaste, Pai, e Tu demonstraste o Teu amor, meu Deus, sendo nós ainda pecadores, meu Deus, morrendo por nós, Pai. Te pedimos tão somente, Senhor, que Tu nos avive, Deus, e nos conceda também fazer obras para demonstrar o nosso amor por Ti, meu Deus. Porque se Te amarmos verdadeiramente, meu Deus, guardaremos a Tua palavra, meu Deus, guardaremos Teus ensinamentos e os praticaremos, meu Senhor. Nós buscaremos, meu Deus, viver o amor que Tu nos ordenaste, meu Deus, como temos aprendido, meu Deus. O amor é a nossa marca, Pai. O amor é a marca daqueles que foram chamados, meu Deus, por Ti. Deus, tem de misericórdia de nós, Deus, e confronta todo aquele que de algum modo está em pecado, meu Deus, que tem sido negligente, meu Deus, com a graça, que não tem ajudado tanto quanto pode, meu Senhor, que tem colocado empecilhos, meu Deus. Pai, aqueles que se dispõem a fazer todas as coisas do mundo, a conquistar tudo, meu Deus, mas por muitas vezes até para vir na sua casa, meu Deus, congregar com os irmãos, estão repletos de dedos, Pai, repletos de desculpa. Deus, confronte-os, meu Deus, confronta cada um de nós, Deus, mostra-nos onde temos errado, Deus. Quebra, meu Deus, todos os ídolos do nosso coração, meu Deus, e nos mostra o amor verdadeiro, Deus, que transforma tudo em pó, meu Deus, que lança fora todo o medo, Pai. Nos concede, meu Deus, amar ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós possamos amar o irmão, meu Deus, aos nossos irmãos, Pai. E se há alguém aqui ou que nos escuta nesse momento, Pai, que ainda não tem a fé verdadeira, meu Deus, a fé viva e operante, meu Deus, que Tu sopra esse Espírito, meu Deus, e conceda, meu Deus, arrependimento verdadeiro, Pai. Conceda arrependimento para a vida, meu Deus, para a glória do Teu nome, Deus. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o presbítero. Vamos abrir a palavra de Deus, dando sequência à mensagem.